Sem dúvida nenhuma, o assunto mais charmoso e mais empolgante da matemática é os logaritmos, tá? Minha tia dizia que do ódio virá o amor. Se você diz que tem ódio de logaritmo, eu assumo um compromisso com você. Você vai amar após as nossas 3 aulas, tá bom? Está preparado? Vamos começar. Começamos com uma pergunta. A que número x se deve elevar o número 3 para se obter 9? Nós sabemos que isso é um modelo exponencial, então pela pergunta eu tenho que 3 elevado a x é igual a 9. Como 9 eu posso fatorar é 3 ao quadrado, ou seja, x igual a 2. Este valor que você está procurando, a partir de agora é chamado logaritmo do número 9 na base 3. E a sua representação é dada como mostrada a seguir. 9 é chamado de logaritmando, o 3 é chamado de base do logaritmo e 2 é chamado de logaritmo. Ou de uma forma mais simples, a base do logaritmo elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Carlos, diga de novo. A base do logaritmo elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Ou seja, eu consigo transformar o logaritmo numa potência. Percebeu? Vamos avançar nisso. A condição para que você possa transformar logaritmos em exponenciais segue essa simbologia. Como nós vamos ler isso, Carlos? Log de C na base A é igual a B. Para que o logaritmo exista, é sempre necessário que esse número do meio seja maior que 0. E a base do logaritmo sempre terá que ser maior que 0 e diferente de 1. Quando a base do logaritmo for 10, a grande maioria esmagadora das nossas 3 aulas, ele é chamado de logaritmo decimal. E nós podemos simplesmente omiti-lo. Então, quando eu tenho log de 5 na base 10, eu posso ler simplesmente log de 5. Subtende-se aqui que a base oculta seja o logaritmo decimal de 5, ou seja, base 10. Muito interessante, Carlos. Quais são as consequências da definição do logaritmo? Ou seja, base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. O log de A na base A é sempre 1. Por quê, Carlos? Pelo seguinte, porque base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Base A elevado a 1 dá o próprio A. Então é por isso que o log de 10, atenção, importante, vá anotando. É por isso que o log de 10 é 1. Por quê? Porque quando eu não escrevo aqui, você sabe que aqui é o logaritmo decimal, é base 10. 10 elevado a 1 é igual a 10. Nunca esqueça disso, tá? O log de um número na mesma base é sempre 1. Uma outra consequência da definição é o log de 1 em qualquer base. O log de 1 em qualquer base é sempre 0. Por quê? Porque base elevada a 0 dá sempre 1. Então, log de 1 na base 8, log de 1 na base 7, log de 1 na base 100 é sempre 0. Porque essa base elevada a 0 dá sempre 1. Então, por exemplo, é por isso que o log de 1 é 0. Né? Qualquer base elevada a 0 dá 1. Ok? Essas duas informações, gente, serão extremamente importantes daqui a pouco. Outras consequências da definição. Toda vida que você tiver o log de uma potência em que a base da potência é a mesma base do log, dá sempre n. Nunca esqueça disso, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, log de 5 ao cubo na base 5, o resultado é sempre 3. Por quê, Carlos? Olha só como é fácil de entender. Porque base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Como aqui tem 5 ao cubo, se eu pegar a base elevada a 3, dá ele mesmo. Ah, entendi. Outra consequência da definição. Base elevada a um expoente que tem log de n da base A, dá sempre n. Então, por exemplo, se aqui for um 4 e aqui for log de 3 na base 4, dá sempre esse número aqui. Tá vendo como é fácil? E esse caso aqui, gente, é um caso raríssimo de aparecer, mas não menos importante, tá? Então, imagine que você tenha log de B e a base seja uma potência. Atenção, você tem log de um número e a base seja uma potência. Essa potência aqui, ela sai para frente do log invertendo. Olha que legal. Se essa aqui for uma potência m, ela sai para frente do log 1 sobre m. E na frente fica log de b sobre a. Então, eu vou dar um exemplo a você. Ó. Se eu tiver log de 27 na base 1 nono. Só lembrando que o nono é a mesma coisa de 3 elevado a menos 2. Sim ou não? Perfeito. Olha o que é que eu vou fazer agora. Ó.
Como é que o m sai? Inverte ele. Vamos inverter o menos 2. O inverso de menos 2 é menos 1 sobre 2. Log de 27 na base 3. Aí eu quero que você me diga, quanto é o log de 27 na base 3? 3 elevado a quanto que dá 27? 3. Perfeito. Então isso aqui vai me dar menos 3 meios. Muito raro de aparecer, mas anote aí essa propriedade. Perfeito? Muito bem. Pronto. Aqui é o coração dos logs, o santo grau dos logs. Eu vou pedir que você preste muita atenção agora. Eu vou até descer para ficar juntinho de você, para que possa lhe explicar a importância disso. Galera, primeira propriedade, considere que a base seja A e você tem dois números multiplicando. Carlos, números juntos multiplicando, separa os logs somando. Diz de novo, Carlos. Números juntos multiplicando, separa os logs somando. Ó, log de B vezes C na base A, fica log de B na base A, mais log de C na base A. Carlos, tem uma divisão agora, hein? Divisão em uma certa base. Digamos que a base seja A, né? Então, o que é que você vai fazer? Dividiu, separou, subtraindo. Dividiu, separou os logs, subtraindo. Tá anotando? Isso aí é o santo grau da aula, viu? Log de B na base A, menos log de C na base A. Atenção para a propriedade do trepado. Quem está trepado, segue, desce chutando. É o que? O expoente que está trepado, bota na frente do log. Se eu tiver log de A na base B, com o expoente aqui, ó. Esse expoente vem para frente do log. X vezes log de A na base B. Galera, anote isso. Praticamente todas as questões que eu vou fazer, eu vou precisar dessas propriedades, ok? Esse exemplo é tão importante que eu estou aqui embaixo, tá? Então, olha só o enunciado. Dado, log de 2 é 0,30. Log de 3 é 0,48, determine. Galera, eu vou pedir uma gentileza a você. Você sabe que isso aqui é base 10, né? Pega aí sua calculadora científica, aí bota assim, 10 elevado a 0,30, vai dar 2. Pega aqui, a base não é 10? Você sabe que base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio, né? Bota aí 10 elevado a 0,48. É na função y elevado a x, tá? Você bota 10 elevado a 0,48, vai dar 3. Galera, então, a grande maioria das questões vai dar a você alguns logs e pedir outros logs. Então, por exemplo, dado log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é 0,48. Isso são valores aproximados, tá? Determine. Então, vamos começar. Letra A, log de 6. Anote aí. Lembra das três propriedades? Multiplicou junto, separou somando. Dividiu junto, separou subtraindo. Trepado, desce chutando. Então preste atenção que eu vou lhe dizer. Sempre que alguém lhe pedir um log e tiver dado outros, você sempre tem que lembrar. Ou é uma multiplicação, que é a primeira propriedade, ou é uma divisão, que é a segunda propriedade. Você está olhando para mim, gente, isso é importante. Ou é a potência do trepado, que é a terceira propriedade. Então, o que é que você faz? Você sempre vai fatorar esse número aqui. O segredo é esse, é fatorar. Eu quero que você pegue 6 e fatore. O que é isso, professor? Sair dividindo pelos fatores primos. Então, 6 dividido por 2, 3 dividido por 3, 1. Então, olha para mim. 6 é 3 vezes 2. Como é que você sabe? Você fatorou, lembra? Tem que fatorar. 3 vezes 2. E que propriedade é essa? Multiplicou junto, separou somando. De novo, multiplicou junto, separou somando. Log de 3 mais log de 2. Quanto é o log de 3, hein, Carlos? 0,48. Está aqui, ó. Quanto é o log de 2, Carlos? 0,30. Se você somar 0,48 com 0,30, quanto é que dá? 0,78. Vamos ver o próximo exemplo, gente. Log de 5. Atenção, observação. Quando aparecer o 5, não fatore, porque 5 é primo. Então, um segredinho. Log de 5, sempre bote 10 dividido por 2. Como é, Carlos? Eu posso já anotar isso. Todo log que tem 5 no meio é uma divisão por 2. Então, 5 vai ser 10 dividido por 2, sempre, tá? Esse é um detalhe muito minucioso. Então, esse é um dos únicos casos em que você não fatora. É o log envolvendo o número 5. Então, 5, você escreve o quê? 10 dividido por 2. Show demais, né, Carlos? Tô achando legal esse caso aí. Isso aqui, gente, é a propriedade da divisão, ó. Log de 10 sobre 2, dividiu,
Separa subtraindo. Log de 10 menos log de 2. Atenção! Nunca esqueça, o log de 10 é sempre 1. É o caso A da consequência da definição. Log de 10 é 1. E o log de 2? 0,30. Então, se quiser decorar, o log de 5 a partir de agora é 0,70. Agora lembre que vai depender da aproximação, né? Ele tem que dizer que o log de 2 é 0,30. Então, se a questão não der no log de 5, você vai ter que fazer o 10 sobre 2, tá? Mas lembre que ele é 0,70, pode ter pequenas variações a partir da imprecisão aqui do log de 2, ok? Próximo caso, log de 32, fatora para mim, 32 por 2, 16 por 2, você está acompanhando aí? Por 8, 2, por 4, 2, por 2, por 2, 1, então 32, gente, é o trepado, 2 elevado a 5. Bota o 5 para frente do bicho, 5 vezes log de 2. Carlos, quanto é o log de 2? 0,30. 5 vezes 0,30, log de 32 é 1,50. Próximo log é o de 18. Fatora, hein? Vamos fatorar o 18. 18 por 2, 9, tá acompanhando? Por 3, 3 por 3, 1. Galera, então o que é 18? 2 vezes 3 ao quadrado. Ei, tá junto? Tá junto? Separa. Ei, o trepado. Não, trepado agora não. Primeira multiplicação. Está multiplicando junto, separa somando. Então vai ficar log de 2 mais log de 3 ao quadrado. Ah, agora eu vou pegar o 2 no expoente e vou chutar o log. Chuta o log, Carlão, chuta. Fica log de 2 mais 2 vezes log de 3. Quanto é o log de 2? 0,30. Quanto é o log de 3? 0,48. Então fica 2 vezes 0,48. Então vai ficar 0,30 mais 0,96. Então o log de 18 é 1,26. Próximo caso, log de 0,4. Atenção, número com vírgula é divisão, hein? Se tiver uma casa, por 10. Se tiver duas casas, vamos ver daqui a pouco, por 100. Se tiver 3, por 1000. Então, log de 0,4. Apareceu o número com vírgula, divisão por 10, ou por 100, ou por 1000, depende do número de casas. 0,4. Concorda que é 4 sobre 10? Sempre você vai fazer assim, tá certo? Então, 4 sobre 10 está dividindo, separa subtraindo. Log de 4 menos log de 10. Mais 4, fatora, 2 ao quadrado. Eita, terceira propriedade está trepado? Chuta o log. 2 vezes log de 2 menos log de 10. Log de 2 é 0,30. E log de 10 ele nunca vai dar a você. Lembre, o log de 10 é sempre 1, tá? Por causa que é uma consequência da definição. Então dá 0,60 menos 1, conserva o sinal do maior e subtrai. Anote aí. Todo log de um número menor que 1 é negativo. Olha aí, menos 0,40. Log de número de rombo. O que é o número de rombo? Que tem 0. Então 3.000 é o número de rombo. Quantos zeros tem? 3. Eu faço 3 vezes 1000. Se fosse 300, eu faria 3 vezes 100. Se fosse 30, eu faria 3 vezes 10. Então o número de rombo significa a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Então, como é 3.000, eu vou fazer 3 vezes 1000. Sempre é, Carlos? Sempre, sempre, sempre. Então, bora. 3 vezes 1000. Então, o que é que eu faço agora, Carlos? 3 vezes 1000, eu vou estar multiplicando, separa, somando. Log de 3 mais log de 1000. Mas me diga uma coisa, o que é 1000? Número com 0 é potência de 10. 1000 são quantos zeros? 3 é 10 ao cubo. Se fosse 100, era 10 ao quadrado. Ah, Carlos, entendi. Então vai ficar log de 3 mais, olha o expoente 3 aqui, desce chutando. Chuta! Log de 3 mais 3 vezes log de 10. Log de 3 é 0,48. Log de 10 é 1. 3 vezes 1 é 3. Então log de 3.000 é 3,48. Próximo caso, Carlos. Log de 0,36. Ei, gostei. Número com vírgula é divisão por 10, por 100, por 1000 e aí vai. Quantas casas após a vírgula? 2. Então 0,36 eu escrevo o quê? 36 sobre 100. E aqui eu tenho uma divisão. Separa o quê? Subtraindo. Parabéns. Então vai ficar log de 36 menos log de 100. Mas, Carlos, me diga uma coisa. Posso fatorar o 36? Deve. Então como é que eu faço para fatorar o 36, hein, Carlos? Vamos lá. 36 por 2 dá 18. Acompanhe comigo, ó aí. Por 9 dá 3. Por 3 dá 1. Ei, Carlos. Show, viu? Show. E agora? Vamos lá. Ficou o quê? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então cuidado agora. Tem muita gente trepada. Mas primeiro separa somando. Tá multiplicando, hein? Então 36 eu vou escrever o quê? Ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E 100 é potência de 10. 10 ao quadrado. Então vamos devagar.
Primeiro está multiplicando, separa somando. Então ficou log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado, menos log de 10 ao quadrado. Esse povo trepado, chuta o log. 2 vezes log de 2, 2 vezes log de 3, menos 2 vezes log de 10. Log de 2 é 0,30, substitui aqui. Log de 3 é 0,48, substitui aqui. E log de 10 sempre é 1, não esqueça. 2 vezes 0,30, 0,60. 2 vezes 0,8, 0,96. Dá 1,56, menos 2. Conserva o sinal do maior, 2 menos 1,56, 0,44. E pode dar negativo, o número é menor que 1. Todo log menor que 1 é negativo. Vamos falar um pouquinho sobre mudança de base. Em algumas questões você tem que mudar a base, dependendo do tipo de questão. Às vezes vem um log de 2, depois vem um log de 4. Então como é que você muda a base? É a coisa mais simples do mundo, gente. Imagine que eu queira mudar da base A para uma outra base C. Então eu tenho log de B na base A. Então o que é que você faz? Log de B na nova base e log de A na nova base. Então assim, o B fica na nova base e a base do logaritmo inicial vai para a nova base. Então, log de B na base A é o log de B na nova base sobre o log de A na mesma base. Um exemplo. Log de 8 na base 4. Por algum motivo, eu quero mudar para a base 2. Então, lá vou eu. Log de 8 na base 2 e log de 4 na base 2. Você já consegue dizer quanto é o log de 8 na base 2? Vamos ver. 2 elevado a quanto que dá 8? 3. Então, nunca esqueça, gente. O log em uma certa base é a base elevada a alguma coisa que dá o que está no meio. Então, 2 ao cubo é 8. Então, log de 8 na base 2 é 3. Log de 4 na base 2 é 2. Vamos comprovar que realmente o log de 8 na base 4 é 3 meios sem usar a mudança de base? Usando a definição. Log de 8 na base 4 é igual a x. Então, o que é que diz a definição? Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, 4 elevado a x é igual a 8. Mas quem é 4? 2 ao quadrado. E quem é 8? 2 ao cubo. Esse 2 aqui vai multiplicar o x. 2 elevado a 2x é igual a 2 ao cubo. As bases são iguais? São. Então, os expoentes serão também. 2 vezes x igual a 3, o mesmo resultado. Tá bom? Por um outro caminho. Existe uma demonstração muito interessante de mudança de base. Imagine que você queira descobrir quanto é o log inverso, ou seja, se eu tenho o log de B na base A e eu quero saber quanto é o log de A na base B, pode-se demonstrar por mudança de base que o log de B na base A é o inverso do log de A na base B. Você trocou, entendeu? Olha como a demonstração é simples. Log de B na base A, usando mudança de base, vai ser log de B na nova base. Vou imaginar que a nova base seja B e vou escrever assim, ó, log de B na base A é o log de B na base B dividido pelo log de A na base B. Mas espera aí, o log de qualquer coisa na mesma base é sempre 1. Acabei de demonstrar. Log de B na base A é 1 sobre o log de A na base B. Legal, né? Então agora, já que a gente tem o fundamento da operacionalização dessa ferramenta chamada logaritmo, vamos discutir a função logaritmo. Definição. Dado o número real A com A maior que 0 e diferente de 1. Chama-se função logarítmica de base a função dos reais positivos sem o zero em reais, que é dada pela lei y igual a f de x log de x na base A. Atenção, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E esse x aí, ele sempre tem que ser um número positivo maior que 0. Essa função associa cada número real positivo x ao seu logaritmo na base A. Ou seja, encontrar o log de x na base A é encontrar o y, o f de x. Vamos a algumas observações muito importantes. No começo da aula, a gente viu que a partir da exponencial chegava no logaritmo. Então, pode-se demonstrar que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, é por isso que na exponencial o contradomínio era reais positivos sem o zero. Na logaritmo, o domínio é o que era contradomínio lá na exponencial. O domínio é os reais sem o zero. Percebeu? Essa não é a característica da nossa aula de funções de introdução? Muito bem. Assim sendo, quando eu tenho y log de x na base A, é a mesma coisa de dizer, consequência da definição, base, que é o A, elevado ao y é igual a x. A gente já fez isso no começo da aula, não é isso? Muito bem. As aplicações de logaritmos, gente, são
inúmeras e muito, mas muito importante. Por que você acha que eu dediquei 3 aulas do nosso curso para logaritmo? É devido à importância do assunto. Então, a primeira aplicação pode ser na intensidade de um terremoto, né? Então, a intensidade de um terremoto pode ser dada por 2/3 log de E sobre E0 na base 10. Onde E, gente, significa a energia. Então, eu posso relacionar a intensidade de um terremoto com a energia que está associada a ele. I é a intensidade na escala Richter, que varia de 0 até 9,5. E o E0 é a energia de referência inicial, 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Beleza, Carlos. Outra aplicação de logaritmo, cálculo do pH, lá na química. Diga aí, uma prova interdisciplinar, como é o Enem, pH é menos o log da concentração dos íons hidrogênios em mol por litro. Outra aplicação, nível de intensidade lá em acústica em física. Pode-se mostrar que o nível de intensidade sonora, que é esse beta medido em decibéis, é 10 vezes o log de I sobre 0. Onde I é a intensidade correspondente ao nível que você está colocando. Por exemplo, você está num show de rock, num aeroporto. E 0 é a intensidade mínima da audibilidade humana, que vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Observe que você não precisa saber disso. Isso vai vir nas questões. Ok, gente? E um logaritmo que tem especial atenção, porque é um comportamento da natureza, a gente já tinha visto isso lá em exponencial, é o chamado logaritmo natural. Quando temos como base o número irracional E, que é o número de Euler, que é um número que aparece naturalmente, decaimento radioativo, crescimento do número de bactérias, crescimento de população, a gente sempre, vai fazer o seguinte: quando a base é E, e a gente quer escrever o log de E na base E, a gente muda isso para ln de E. A gente lê logaritmo neperiano. Então, preste atenção. Quando aparecer na sua vida ln de E, pressupõe que a base é E. Log de E na base E é a mesma coisa de ln de E. Então, eu vou usar ln de E quando eu quero trabalhar com esse número de Euler, decaimento radioativo, crescimento populacional. Veremos muito isso na nossa terceira aula. E o ln de E é sempre 1. Por quê? Porque se a base é E, elevado a 1 é E, tá? Então, algumas curiosidades que a gente não vai usar agora, vai deixar para usar só em números complexos, é que se eu pegar um número de Euler elevado a um número imaginário, que a gente vai ver que é raiz de menos 1 lá em complexos, vezes π mais 1 dá 0. Ou seja, gente, parece que a natureza tem um comportamento matemático, tá? E uma coisa que talvez você não saiba, a Torre Eiffel, ela foi construída através da função logaritmo. Olha que legal, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico dos logaritmos, tá bom? Cara, atenção. Eu já sei que a função logarítmica tem como domínio um x positivo sem o zero e uma imagem reais, que é o y. Então, se eu for traçar o gráfico de y log de x na base 2, gente, eu posso demonstrar que esse gráfico é um gráfico todo à direita do eixo y, podendo assumir y positivos e negativos, mas o x sempre é positivo, que é a consequência da definição da função log. Então, quando essa base é maior que 1, ó, x maior que 1, acontece o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu quero x igual a 1/4. Quando você substituir aqui, dá menos 2. Vou deixar você fazer. Quando você substituir x por 1/2, vai dar menos 1. Então, vamos lá. Ó. Quando x é 1/4, dá menos 2. Quando x é 1/2, dá menos 1. Quando x é 1, vou fazer essa para você. Se x for 1, eu pergunto a você, 2 elevado a quanto que dá 1? 0, que é o y. Então, ó, quando x for 1, y é 0. X igual a 2, vou fazer também. Se x for 2, 2 elevado a quanto que dá 2? Y vai dar 1. Quando x é 2, y é 1. Quando x for 4, vou fazer também. Quando x é 4, 2 elevado a quanto que dá 4? Y é 2. Então, quando x é 4, y é 2. E por aí vai. Então, em outras palavras, quando o x é maior que 1, a gente conclui que o gráfico é um gráfico crescente. Na realidade, gente, tenha muito cuidado com isso aí, tá certo? Na realidade, gente, não é isso que está acontecendo. Deixa eu fazer uma correção aqui. Ó, gente, corrija aí. Não é quando x é maior que 1, é quando a base é maior que 1. Nesse caso aqui, a base é 2. 2 é maior que 1. Então, este é o caso que a gente está mostrando. Então, quando a base for maior que 1,
o gráfico da função logaritmo é crescente, saindo lá do menos infinito. E o caso em que o a está entre 0 e 1? Carlos, entendi agora. A base é isso aqui, que é o a. Olha aí, cara, já estava todo enrolado. Então, tenha muito cuidado aí, tá certo, gente? Então, agora eu vou pegar a base entre 0 e 1. Então, log de x na base 1 meio. Atenção, eu estou pegando aqui quando x é 1 quarto. Vou fazer para você. Quando x é 1 quarto, me diga, 1 meio elevado a quanto que dá 1 quarto? Porque você vai pegar a base elevado ao resultado, dá igual a quem está no meio. 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto, né? Então, x é 1 quarto. Então, ó, quando y é 2, o x é 1 quarto. Quando x é 1 meio, vamos fazer 1 meio aqui. 1 meio elevado a quanto que dá 1 meio? Y vai dar 1. Então, galera, se você continuar a construção do gráfico, quando a base está entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Lembrou que isso aqui é a Torre Eiffel, né? Nunca esqueça disso, tá? Então, base maior que 1, comportamento da função logaritmo, crescente, saindo do menos infinito até o mais infinito aqui. E quando a base está entre 0 e 1, o gráfico é uma função decrescente. Muito bem. Entendeu o comportamento gráfico, não é? Perfeito. Então vamos dar sequência. Galera, chegou a hora de alguns exemplos muito interessantes sobre logaritmo, tá bom? Esses exemplos, gente, eu vou usar basicamente as 3 propriedades e a própria definição, tá? Vá curtindo aí esse clima aqui da praia. Vamos ver alguns exemplos antes da gente começar a grande bateria esmagadora de questões. O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: a figura representa o gráfico da função definida por f de x é log de x na base 2. Percebeu que é uma função crescente, porque a base está maior que 1. Ele quer que você encontre a medida do segmento PQ. Atenção, PQ não é a curva, ele quer a reta PQ. Para isso, gente, eu tenho que achar qual é o y do P e qual é o y do Q de queijo. Observe que o x do P é 2 e o x do Q é 4. Ele quer que você encontre essa diagonal PQ. Então, para a gente fazer isso, vamos usar a própria função. A função é y igual a log de x na base 2. Quando o x é 2, acompanha aqui, ó. Quando o x é 2, lá vou eu. Base elevada ao y dá 2. Então, 2 elevado a y dá igual a 2. Lembre que é sempre base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, 2 elevado a y é igual a 2. Então, y é 1, né? Porque se as bases são iguais, y é 1. Então, ó, quando x é 2, y é 1. Agora, quando x é 4, que é a abscissa do quê? Se x for 4, vou colocar aqui no lugar do x. Ó. 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a y dá 4. 4 é 2 ao quadrado, y é 2. Então, quando x é 4, y é 2. Então, gente, como ele quer a medida do segmento PQ, você consegue ver que é um triângulo retângulo? Quanto é que dá esse cateto aqui? De 4 para 2 dá 2. Quanto é que dá esse cateto aqui? De 2 para 1 dá 1. Então faz Pitágoras para você achar PQ. PQ ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 mais 1, 5. PQ é a raiz de 5, letra C. Gostei, viu, Carlos? Mais um exemplo usando a própria definição e propriedades dos logos. Exemplo 2. Se o valor de log de x mais log de x ao quadrado mais log de x ao cubo mais log de x à quarta menos 20, qual é o valor de x? Tem gente trepada, hein? Tem que usar a propriedade. Isso, está trepado? Desce chutando. Então, log de x mais o expoente 2 passa para frente do log. O 3 aqui passa para frente do log. E o 4 aqui passa para frente do log. Isso tudo é igual a menos 20. Coloquei log de x em evidência. Log de x por log de x dá 1. 2 log de x por log de x dá 2. 3 log de x por log de x dá 3. 4 log de x por log de x dá 4. Somando isso aqui tudinho dá 10. 10 vezes log de x igual a menos 20. Passo 10 dividindo menos 20, menos 2. Atenção agora, hein? Propriedade. Quem é a base? Se não ver, é 10. 10 elevado a menos 2 dá igual a quem está no meio. Então, quem está no meio, que é x, é igual a 10 elevado a menos 2. Mas 10 elevado a menos 2, gente, inverto a base e deixo o expoente positivo. 1 sobre 10 ao quadrado dá 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 1 sobre 100, 0,01. Letra D. Mais um exemplo. Maravilhoso esse exemplo. Galera, anote aí. Top esse exemplo. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada,
o número que está no visor é substituído pelo logaritmo na base 10 desse número. Logaritmo decimal significa log na base 10. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Então, se eu digitar a tecla A, eu faço o logaritmo decimal do número. Se eu digitar a tecla B, eu pego o que está no visor e multiplico por 5. Considere que uma pessoa digitou pela ordem B de bola, A de amor, B de bola, e obteve no visor o número 10. Eu não sei o que é que ele digitou primeiro, né? Mas eu só sei que depois que eu faço essas três operações, B a B dá 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. Bom, como eu não sei qual é o número inicial, digamos que esse número seja x. Ao apertar a tecla B, o enunciado me diz que eu multiplico por 5 que está no visor. Então, a tecla B ficou 5x. Quando eu for apertar a tecla A, ele vai pegar o log na base 10 do que estava no visor. Como o que está no visor é 5, fica log de 5 vezes x. Quando eu aperto B, ele multiplica por 5 que está no visor. O que está no visor é log de 5x. Então, vai ficar 5 vezes log de 5x. Qual é o resultado? 10. Então, conclusão. 5 vezes log de 5x é igual a 10. Galera, pega esse 5 e passa dividindo. Log de 5 vezes x é igual a 2. 10 sobre 5 é 2. Definição. Quem é a base? 10 elevado a 2 dá igual a 5x. Então, ó, base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, quem está no meio é igual a base elevado ao resultado. 10 ao quadrado é 100. 5 passa dividindo. Questão belíssima. X é 20. Letra A de amor. Gostei da questão, viu, Carlos? Eita, espetacular essa questão. Carlos, que questão massa, Carlos. Desce aí, Carlos. Desce aí. Essa questão é top. Galera, comigo. Exemplo 4. A soma. Log de 2 terços, mais log de 3 quartos, mais log de 4/5, até log de 19 sobre 20. É quanto, Carlos? Vamos fazer comigo, Carlos, essa daí? Sobe de novo aí, Carlos. Sobe de novo aí para você fazer junto comigo essa questão. Então, bora fazer, né, gente? Vamos lá, então. Galera, log de 2 terços. Divisão, separa subtraindo. Então, log de 2 sobre 3 é log de 2 menos log de 3. Log de 3 quartos é o log de 3 menos o log de 4. Log de 4 quintos é o log de 4 menos o log de 5. Até o log de 19 menos log de 20. Agora, preste atenção a um detalhe. O denominador do anterior corta com o numerador. Não entendi. Ó, quando eu tinha log de 2 terços, era log de 2 menos log de 3. E o log de 3 quartos é log de 3 menos log de 4. Então, os denominadores são sempre cortados pelos numeradores. Então, galera, o primeiro numerador ficou e o último denominador vai ficar, porque não tem quem corte esse 20. Assim como não tem quem corte o 2. O que está no meio, do 3 até o 19, é tudo cortado. Então, começamos com o log de 2, que é o primeiro, e terminamos com o log de 20. O que está no meio, tudo se cancela, né? Ah, entendi. Então, ficou log de 2 menos log de 20. E atenção agora. Eu tenho diferença dos logs. Posso juntar numa divisão. Observe que eu estou fazendo o inverso da segunda propriedade. Então, o log de 2 menos log de 20 é a mesma coisa do log de 2 sobre 20. Mas 2 sobre 20, se eu simplificar, é 1 sobre 10. E me diga uma coisa, log de 1 sobre 10, se eu inverter, né, 10 elevado a menos 1? Perfeito. Menos 1 está trepado? Vai para frente. Menos 1 vezes log de 10. E o log de 10, pela terceira vez, é 1. Menos 1 vezes 1, resposta, menos 1, a alternativa B de bola. Eu não disse que a questão era top? Mais uma questão belíssima, exemplo 5. Olha aí, gente, só usando as propriedades. Que aula importante, hein, gente? Se o log de x na base 8 menos o log de y na base 8 é igual a 1 terço, qual é a relação entre x e y? Calma, eu tenho log separados subtraindo. Dá para juntar dividindo. Então, bora? Log de x na base 8 menos log de y na base 8 igual a 1 terço. Isso aqui, se é uma subtração, é porque juntos eles estão dividindo. Log de x sobre y na base 8 é igual a 1 terço. Bom, aí agora usando a propriedade, né? Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. De novo, base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, x sobre y é igual a 8 elevado a 1 terço. Mas espera aí, da aula de radiciação eu aprendi que 8 elevado a 1 terço é a mesma coisa da raiz cúbica de 8. Lembre que o denominador funciona como índice do radical. Então, raiz cúbica de 8. Mas 8, fatorando é 2 ao cubo? Sim. Então, 2 elevado a 3 sobre 3 é 2.
que é a raiz cúbica de 2 ao cubo, esse 3 dividido 3 fica 2 elevado a 3 sobre 3, que é 1. Conclusão, x sobre y é 2. Daqui eu isolo x. X é igual a 2y. Veja aí se tem a letra E. Perfeito. Chega, dê uma respirada agora. Gente, a partir de agora, até a aula 46, apenas exercícios de logaritmo. Vamos aprender muitas coisas. Papel e caneta na mão, que tem muito exercício para a gente fazer. Começando agora e terminando na aula 46. Vamos lá? Direto de São Carlos, a altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui, desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático. H, que é a altura, em função do tempo, é dado por 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, com HT em metros e o tempo em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual é o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o do corte? Galera, se eu tenho uma função com duas coisas desconhecidas, uma delas é o tempo em ano e a outra é a altura em metros. Se ele deu a altura, é possível achar o tempo. Vamos fazer isso agora? Vamos lá comigo. Se a altura é dada por 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, o enunciado da questão pediu qual é o tempo para uma altura de 3,5, ou seja, h em função do tempo sendo 3,5, qual é o tempo? É só substituir na função logarítmica. H de t é 3,5 igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. Galera, preste atenção, esse 1,5 eu passo subtraindo, ficou log de t mais 1 na base 3. 3,5 menos 1,5 é 2. Se 2 é igual ao log de t mais 1 na base 3, eu posso escrever o seguinte: se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Só para você nunca esquecer. Base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. De novo, base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, quem está no meio é base elevado ao resultado. T mais 1 é igual a 3 ao quadrado. T mais 1 é 9. Então, passo 1 subtraindo. 8 anos, belíssima questão. Letra B de bola, tá, gente? Então anota aí, B de bola, 8 anos. E aí, galera, eu faço um complemento da questão. E se agora, dado o tempo, ele pedisse a altura? O que é que eu poderia fazer? No lugar de T, você bota o tempo que ele deu e vai achar a nova altura. H de T é igual a 1,5 mais log de T mais 1 na base 3. Isso é se ele pedisse, tá? Então, para T igual a 26, qual é a altura? Vamos substituir em H para o tempo 26, substituindo na função 1,5 mais log de 26 mais 1 na base 3. 1,5 mais log, 26 mais 1 é 27. Galera, eu vou resolver agora o log de 27 na base 3. Toda vida que ele pedir para você resolver um log igual a x, para você achar o que ele quer. Como é, Carlão? Ele não está pedindo para você resolver log de 27 na base 3, igual a x e acha o resultado. X é o resultado. Então, base elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. 3 elevado a x é 27. Mas espera aí, 27 fatorando é 3 ao cubo. Então, x é 3. Então, no lugar de log de 27 na base 3, eu vou botar 3. 1,5 mais 3, a altura para o tempo de 26 anos seria 4,5. Então, a questão que mostra as duas modalidades. Dado o tempo, acha a altura. Dada a altura, acha o tempo. Anota aí, é uma questão muito interessante. Questão número 2, belíssima questão lá de São Paulo da INSPER. Gente, eu gosto muito dessa questão. Eu considero essa questão uma obra-prima, tá? Questão número 2, vamos a ela. Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e à retenção da informação. Suponha que o indivíduo tenha feito um teste e que depois de 3 meses e sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático que descreve situação de normalidade na memória do indivíduo é dado por uma função logarítmica. Incrível, né? Logaritmo aplicado à psicologia. Y é igual a 82 menos 12, que multiplica log na base 10, né? Log decimal, não tem a base, é 10, tem mais 1. Sendo y a quantidade de pontos feitos por ele em um certo instante t. Considere agora que após t meses da aplicação do teste inicial, a pontuação do indivíduo tenha caído 18 pontos. Não é que ela ficou 18, ela caiu 18 pontos
na nova aplicação do teste. Adotando que a raiz de 10 é 3,16, qual é o valor de t? Nem precisa dizer que a questão é linda, né, gente? Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que ter cuidado é, eu não sei quantos pontos ele tirou no primeiro teste. E em matemática, ou em física, ou em biologia, sempre o início de tudo, você faz o tempo igual a zero. Então na função inicial, você vai descobrir quantos pontos ele teve na hora que fez o primeiro teste, onde tudo começou. Fazendo t igual a zero na função, ó, fica 82 menos 12, que multiplica log de 0 mais 1. Então, 82 menos 12 log de 1. Ei, galera, consequência da definição. Todo log de 1 é sempre zero. Por quê? Porque a base sendo 10, tem que estar elevada a zero para dar 1. Log de 1 é sempre zero, nunca esqueça. Então, agora vai ficar 82 menos 12 vezes 0, 82. Então, isso quer dizer, gente, que o número de pontos que ele teve no primeiro teste, no início de tudo, foram 82. Se você vai para o enunciado deseja saber qual é o tempo em meses para que a pontuação caia a 18, em relação ao início. Então, se vai cair 18, 82 menos 18 é 64. Então, você não vai usar y igual a 18. 18 é o que vai subtrair do que eu tinha no início. Então, eu vou usar 64 para o y, porque y é o total de pontos que eu vou ter agora com os 18 a menos em relação a 82. Substituindo, então, na função y por 64. Lembra que a função é essa aqui? Vamos fazer, Carlos? Y igual a 64? Bora lá. 64 é igual a 82 menos 12, que multiplica log de t mais 1. Passo 82 subtraindo. 64 menos 82 é igual a menos 12, que multiplica log de t mais 1. 64 menos 82 é menos 18. Conserva o sinal e subtrai, né? Menos 18 é igual a menos 12, que multiplica log de t mais 1. Vou multiplicar tudo por menos 1, para tirar os negativos. 18 é igual a 12, que multiplica log de t mais 1. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Então, esse 12 que está multiplicando passa dividindo 18. Log de t mais 1 é igual a 1,5. Propriedade e consequência da definição. A base é 10. Lembra que quando não tem a base é 10? 10 elevado a 1,5 é igual a quem está no meio. Quem está no meio, tem mais 1, é igual a 10 elevado a 1,5. Precisamos resolver essa parada aqui, tá, gente? Essa parada aqui é a seguinte. Toda vida que tiver número com vírgula no expoente, transforma em fração. Anote aí, Carlos. Toda vida que tiver número com vírgula no expoente, transforme em fração. Vou até descer para fazer junto com você, tá bom? Então vamos lá. 1,5 é uma divisão por 2. Você pode fazer que é 15 sobre 10. Aí você simplifica. Mas 1,5 dá para entender que é a metade de 3, né? Vamos se acostumar com isso. Isso aqui, gente, é radiciação. Se eu tenho 2 como denominador, é raiz quadrada. Então, t mais 1 é igual a raiz quadrada de 10 ao cubo. Só que 10 ao cubo eu posso escrever como 10 ao quadrado vezes 10. Por quê? Para poder esse 2 dividir esse 2 aqui. Então, esse 10 sai de dentro, dividindo 2 por 2 dá 10. Isso é da aula de radiciação. Então, ficou 10 raiz de 10. Agora você entende por que ele deu raiz de 10 no enunciado. Raiz de 10, ele disse que era 3,16. 10 vezes 3,16 é 31,6. Esse 1 que está somando, passa subtraindo 30,6. Portanto, alternativa B de bola. Gostou da questão? Top, não é não, gente? Questão número 3, lá do Paraná agora. Só questão contextualizada, não é não? Show demais. Para se calcular a intensidade luminosa L, medida em lumens, que é uma unidade muito utilizada lá na parte de iluminação, a uma profundidade de x centímetros, num determinado lago, utiliza-se a lei de Bill-Lambert, dada pela seguinte fórmula. Log, base 10, não tem aí, é decimal, de 10 sobre 15 é igual a menos 0,08 vezes x. Cuidado, esse L é dado em lumens e o x está em centímetros. O que é que ele perguntou? Qual a intensidade luminosa a uma profundidade de 12,5 centímetros? Galera, eu tenho uma fórmula em que tem duas incógnitas. L, que é a luminosidade em lumens, e X, que é a profundidade em centímetros. Então, se eu tiver a profundidade, eu consigo achar o lumens, né? Vamos substituir X, gente, por 12,5, que está em centímetro. Então, lá vou eu, a fórmula que foi dada. Log de L sobre 15 é igual a menos 0,08x. Como X é 12,5, menos 0,08 vezes 12,5. Gente, por incrível que pareça, essa multiplicação dá 1. Confere aí. E agora, usando a própria definição de log, a base é 10. 10 elevado ao resultado dá igual a quem está no meio. Quem está no meio é igual a 10 elevado ao resultado. 10 elevado a menos 1. Só que 10 a menos 1 eu posso escrever como 1 décimo, né? E aí eu cruzo agora.
L, aliás, nem precisa cruzar, o 15 passa multiplicando 1 e divide 10. Então, 1,5 lumen, portanto, a alternativa D de dado. Tá aí, cara, gostei. Mais uma questão, obra-prima, novamente, questão do INPE. Gente, eu selecionei as questões a dedo para você. Antônio, um grande abraço para você, meu irmão, aí no Pará, junto com a Sol. Você foi um aluno que me inspirou por esse projeto, porque lá em 2013 você viu os vídeos meus de logaritmo e me inspirou para a gente estar nesse projeto. Você é um elemento transformador na vida de muitos jovens e também transformou a minha vida por a dedicação que eu posso dar a vocês. Sempre com Jesus eu confio em vós, tá bom? Então vamos à questão número 4, lá do INSPER. O que é que ela diz? Para combater o incêndio numa floresta, um avião a sobrevoa acima da fumaça e solta blocos de gelo de 1 tonelada. Caramba! Ao cair, cada bloco se distancia da altitude em que foi solto pelo avião de acordo com a lei D igual a 10 vezes T ao quadrado. Isso vem lá da queda livre da física, em que T é o tempo em segundos. A massa M do bloco em quilogramas, cuidado, o bloco tem 1 tonelada, mas a massa está em quilogramas aí. Varia em função dessa distância de queda em metros, conforme a expressão logaritma. M igual a 1000 menos 250 vezes log de D, logaritmo decimal. Se o bloco deve chegar ao chão totalmente derretido, se ele chegar ao chão derretido, a massa do bloco é zero, porque ele deixou de ser bloco. A altitude mínima em que o avião deve soltá-lo e o tempo de queda é. Gente, tem duas fórmulas, então vamos trabalhar bem direitinho com a questão. De acordo com o enunciado, o bloco deve chegar ao solo totalmente derretido, ou seja, eu deixo de ter bloco, porque agora é só água. Então a massa do bloco é zero. Então, usando na expressão da massa em função da distância, M igual a 1000 menos 250 log de D. Mas M é zero, né? Passando menos 250 log de D para o primeiro membro, 250 log de D é 1000, 250 passa dividindo. Log de D é 4. A base é 10. 10 elevado à quarta dá igual a D. 10 à quarta é 10.000. Então, a distância é 10.000 metros. Com a distância, eu consigo achar o tempo agora. Porque D é igual a 10 vezes T ao quadrado. A distância sendo 10.000, 10.000 é igual a 10 vezes T ao quadrado. T ao quadrado é 1000. Cuidado, viu, gente? Raiz de 1000 não é 10. Raiz de 1000 por tentativa é aproximadamente 32 segundos, né? Porque 30 ao quadrado é 900, olhando para as alternativas, daria 32 segundos aproximadamente. Então, conclusão, a altura que foi solto o bloco, vamos só conferir isso aí, vai me dar letra A, né? Vamos voltar para confirmar, 10.000 metros e 32 segundos, portanto, letra A. Vamos então agora à nossa próxima questão, agora vamos de terremoto, a rocha no terremoto, e vamos trazer uma questão lá da UFRN, questão lindíssima. Na década de 30 do século passado, Charles Richter desenvolveu uma escala de magnitude de terremotos conhecida hoje em dia por escala Richter, para quantificar a energia em joules liberada pelo movimento das placas tectônicas. Se a energia liberada nesse movimento é representada por E e a magnitude é medida em Gauss-Richters, representada pela letra M de Maria, a equação que relaciona as duas grandezas é dada pela seguinte equação logarítmica. Olha aí, tá vendo, gente? Ele deu uma fórmula relacionando a energia do terremoto com o seu nível de magnitude em Richter M. Comparando o terremoto de maior magnitude ocorrido no Chile em 1960, que chegou a atingir, gente, 9, ou seja, o M igual a 9 na escala Richter, com o terremoto ocorrido em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906, lá, falha de St. Andrews, né? Que atingiu 8. O M é 8. Podemos afirmar que a energia liberada no terremoto do Chile é aproximadamente. Então, de acordo com as alternativas, a questão quer que se relacione as energias. Como ele deu a magnitude no Chile e a magnitude em São Francisco, e a fórmula relaciona energia com magnitude, vamos achar a energia no Chile para uma magnitude 9, depois vamos achar a energia em São Francisco para uma magnitude 8 e ver como é que eu relaciono as duas. Então a fórmula é log de E, eu estou botando EC porque é a energia no Chile, na base 10, essa fórmula deu na questão, é 1,44 mais 1,5 vezes 9. 9 é a magnitude no Chile. Então substituindo, né, log de EC na base 10 é igual a 1,44 mais 1,5 vezes 9 é 13,5. Então, log da energia no Chile na base 10 é 14,94. Definição de log. Energia no Chile é 10 elevado a 14,94.
Essa é a energia do Chile, em joules. Vamos fazer a mesma coisa para São Francisco, só que agora, em vez de M igual a 9, vamos fazer M igual a 8, repetindo e chamando ES de E de São Francisco. Log de ES na base 10 vai ser 1,44 mais 1,5 vezes 8. 1,5 vezes 8 é 12. 12 com 1,44, 13,44. Então, a energia do terremoto de São Francisco é base elevada ao resultado, 10 elevado a 13,44. Se eu tenho energia no Chile e tenho energia em São Francisco, como é que eu relaciono elas? O melhor jeito é dividir uma pela outra, tá? Para encontrar a razão ou a relação, é melhor dividir quase sempre. Energia do Chile pela de São Francisco, 10 elevado a 14,94, que é do Chile, por 10 elevado a 13,44, que é em São Francisco. Bases iguais, conserva e subtrai. Ao subtrair 14,94 de 13,44 dá 1,5. Observe que eu já fiz isso hoje, né, numa questão anterior. 10 elevado a 1,5 eu posso escrever como 15 sobre 10. Todo número com vírgula na potência transforma em fração. Como é uma casa, ficou 10. Posso simplificar 15 por 10, tá, gente? Por quanto? Por 5. 3 sobre 2. Isso aqui eu já sei, fiz agora há pouco. O 2 é índice da raiz e o 3 fica junto com o 10 aqui. Então, é raiz quadrada de 10 ao cubo. Isso aqui é a raiz quadrada de 1000. Gente, a raiz quadrada de 1000 é aproximadamente, vimos agora há pouco lá do bloco que caía, era 32. Aqui, pelas alternativas, a raiz quadrada de 1000 é aproximadamente 31, porque 30 ao quadrado é 900, né? Aproximadamente aí 31. Confirmando então que o Chile dividido por São Francisco dando 31, o do Chile é 31 vezes maior que a energia liberada lá em São Francisco, que é os Estados Unidos. Gostou da questão? E agora vem terremoto de novo, saindo da UFRN e entrando no Enem. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto, agora de magnitude 7 na mesma escala, sacudiu Taiwan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por uma fórmula parecida com a da UFRN, 2/3 do log de E sobre E0. Sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante que não vem ao caso substituir aqui. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Está aí uma questão parecidíssima com a da UFRN. Ele quer que você encontre uma relação entre a energia do Japão e a energia da China. Veja a semelhança com a questão anterior. Ele quer a relação entre E1 e E2. Então vamos lá, né, gente? Sabendo a expressão dada que M é a magnitude e E é a energia do terremoto. Eu vou isolar primeiramente o E para poder relacionar as energias. Para isolar o E, o que é que eu vou fazer? Esse 3 que está dividindo passa multiplicando M e o 2 que ficou aqui em cima vai passar dividindo. Então 3 subiu, 2 dividiu, 3M sobre 2 é o log de E sobre E0 na base 10. Se a mula é igual ao jumento é igual a mula, então eu posso escrever que E sobre E0, o que está no meio é igual a base elevada ao resultado. Já fiz isso várias vezes hoje, né? Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Então, fazendo isso aí, gente, como é que vai ficar? Base elevada ao resultado dá igual a quem está no meio. Eu vou dizer que E sobre E0 é 10 elevado a 1,5 vezes M. Então, a energia de um terremoto vai ser 10 elevado a 1,5 M vezes E0. Vou agora substituir as duas magnitudes para achar as duas energias. Então, para o Japão, que eu chamei de 1, a energia no Japão vai ser 10 elevado a 1,5 vezes 9 vezes E0, que não muda para nenhum dos dois. Para a China, M é 7. Então, eu vou dizer que é 2. Aqui é um 2, tá, gente? É 2, corrija aí. 10 elevado a 1,5 vezes 7 vezes E0. 1,5 vezes 7 é 10,5. E 1,5 vezes 9 é 13,5. Portanto, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir, gente, como eu fiz na questão anterior, E1 por E2. Toda vida para encontrar a relação ou a razão entre as energias, você divide, tá? Então, E1 dividido por E2 vai ser o quê? Em cima está 10 elevado a 13,5 vezes E0, embaixo está 10 elevado a 10,5 vezes E0. Vai cortar E0 com E0, e o que é que eu vou fazer? Vou conservar a base e subtrair. Então, E1 sobre E2 é igual a 10 elevado, a diferença aqui dá 3. Então, gente, passando E2 para o outro lado, a relação entre a energia do terremoto no Japão de magnitude 9 e o terremoto na China de magnitude 7 é tal que a energia do Japão é 10 ao cubo, 1000 vezes a energia lá na China. E nós temos isso na letra C.
Percebeu, gente, a importância do terremoto para o Enem? Letra C. Vamos agora fazer a questão de número 7. Escalas logarítmicas são usadas para facilitar a representação e a compressão de grandezas que apresentam intervalos de variação excessivamente grandes. O pH, por exemplo, mede a acidez de uma solução numa escala que vai de 0 até 14. Caso fosse utilizada diretamente a concentração do íon H+, para fazer essa medida, teríamos uma escala bem pouco prática, que varia desse valor muito pequeno até 1. Suponha que um economista, pensando nisso, tenha criado uma medida da renda dos habitantes de um país chamada renda comparativa, definida por renda comparativa é igual ao log de R sobre R0, em que R é a renda em dólares de um habitante desse país e R0 é o salário mínimo em dólares praticado no país. Então veja que a questão é altamente contextualizada, ele mostra que você pode usar logaritmos lá na química e de repente ele traz a questão para economia. As rendas em dólares de Paulo e Rafael, dois habitantes desse país, são respectivamente iguais a R1, que é a de Paulo, e R2, que é a de Rafael. Se a renda comparativa de Paulo supera a de Rafael em 0,5, ou seja, a renda de Paulo, R1, menos a renda de Rafael, 0, a renda de Rafael, que é o R2, vai ser igual a 0,5. Ele quer que você encontre a razão R1 sobre R2. Na realidade não é isso, gente. A renda comparativa de Paulo é o RC de Paulo, menos o RC de Rafael é 0,5. Aí ele quer que você encontre as rendas em dólares R1 sobre R2, a razão. Então vamos com calma. De acordo com o enunciado, gente, chamando as rendas comparativas de Paulo e Rafael, respectivamente de RC1 e RC2, pelo que está dito no enunciado, renda comparativa de Paulo menos renda comparativa de Rafael é 0,5. Mas a renda comparativa, pelo enunciado, é o log da renda pela renda de referência R0. Então é o log de R1 sobre R0. E a renda comparativa de Rafael é a renda dele, R2 pelo R0. Isso aqui é uma diferença de logaritmos. Galera, diferença de logaritmos remete divisão. Opa, cuidado. Log de R1 sobre R0 menos log de R2 sobre R0, eu agrupo numa divisão. Então eu vou dividir R1 por R0 por R2 por R0. Então lembre, a divisão das parcelas é a subtração dos logs dela. Então por isso que ficou assim. Aí o interessante é que isso aqui é uma divisão de frações. Eu conservo a primeira, que é R1 vezes R0, e multiplico pela segunda, que é R0 por R2. Corta R0 com R0, vai ficar log de R1 sobre R2 igual a 0,5. Galera, as rendas de Paulo e de Rafael são respectivamente R1 e R2. Então isso aqui, gente, consequência da definição. A base é 10. Então eu vou dizer que R1 sobre R2 é igual a base elevada a 0,5. Mas 0,5 eu posso escrever como a metade de 1, né? R1 sobre R2 é igual, 2 é o índice da raiz de 10. Galera, a raiz de 10 é aproximadamente 3,2. Talvez seja bom você colocar essa observação, né? Então, R1 sobre R2, renda de Paulo sobre renda de Rafael, daria 3,2. Portanto, letra B de bola. Questão número 8. Questão muito parecida com a 7. Eu agora saí da química no pH, saí da economia de renda comparativa e chego agora na física acústica. Questão da FATEC em São Paulo. Define-se o nível sonoro de um som medido em decibéis pela relação N em decibéis é igual a 10 vezes o log de I sobre 0 na base 10, em que I é a intensidade do som correspondente ao nível sonoro medido em watts por metro quadrado. E 0 é uma constante, que eu não vou me preocupar com ela, que representa a menor intensidade do som audível, geralmente 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Atenção agora que é muito interessante isso. O I0 não muda nunca, ele é uma intensidade de referência. Se a intensidade de um som duplicar, ou seja, se a intensidade de um som em um determinado local ficar multiplicada por 2, o que é que vai acontecer com o N? Eu não posso dizer que vai duplicar, porque não é uma relação linear como o do primeiro grau. Então eu tenho que ter muito cuidado nesse tipo de questão. Ele adota que o log de 2 é 0,3 e quer saber de quanto vai aumentar o nível sonoro se você duplicar a intensidade. Então eu vou fazer a questão bem devagarinho, tá certo? Suponha que inicialmente a intensidade seja I.
correspondente ao nível sonoro N1, igualzinha da renda comparativa. E na situação final, a intensidade vai dobrar, passa a ser 2 vezes I. E agora eu vou ter um nível sonoro N2. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou substituir a intensidade I na fórmula do nível sonoro encontrando N1 e depois vou substituir a intensidade 2I na mesma fórmula encontrando N2. Vamos fazer isso. Na situação inicial, N para a primeira situação é 10 vezes o log de I sobre 0 na base 10. Aqui está como base, tá, gente? E na situação final, N2 é 10 vezes log, olha, dobrou a intensidade, 2I de 0, isso aqui está na base, tá? Base 10. Gente, como é que eu acho a diferença entre o novo nível sonoro em decibéis e o anterior? A diferença deles vai ser o aumento do nível sonoro. Então, se, por exemplo, o nível sonoro aumentou de 5, a diferença deles daria 5. Então, vamos fazer N2 menos N1. Eu vou pegar a expressão 2, vou pegar a expressão N1 e subtrair uma da outra. Vamos fazer N2 menos N1. Agora, preste atenção. Quem é o N2? 10 vezes log de 2I sobre 0 na base 10. Quem é o N1? A mesma forma, usando agora a intensidade só I. 10 vezes o log de I sobre 0 na base 10. Galera, 10 é um fator comum às duas parcelas. Coloco ele em evidência. 10 vezes log de 2I sobre 0 na base 10, permanece ele aqui. 10 vezes log de 0 na base 10 dividido por 10, permanece ele aqui. Então, vai ficar 10 vezes. Galera, eu fiz isso aqui na questão anterior, lembra? Se eu tenho diferença de logs com fração, é o log da divisão deles. Só que aí eu já fiz direto. Eu peguei o primeiro, 2i sobre 0, e multiplico pelo inverso da segunda, porque ficaria 2i sobre 0 dividido por i por 0. I sobre 0. Então, ficou 2i sobre 0 dividido por i sobre 10. Ó. 2i sobre 0 dividido por i sobre 10. O inverso vem agora. Ó. 2i sobre 0 vezes, aí eu inverto o denominador. Nesse aqui está no denominador, fica 0 sobre i. Dá para cortar i0 com i0. Então, ficou 10 vezes log de, sobrou só 2 aqui, né, gente? Porque eu corto i0 com i0 e i com i. Log de 2 na base 10. Mas espera aí, quem é o log de 2? Foi dado no enunciado, 0,3. Então, a diferença entre o novo nível sonoro e o anterior é 10 vezes 0,3, ou seja, 3 decibéis. Então, olha que interessante. Quando você duplica a intensidade sonora, você tem que usar 2 vezes na fórmula, substituindo a intensidade por 2i e a primeira por i. Faz a diferença e usa uma das propriedades do log. Revise essa questão. Portanto, letra C. Gostou da nossa aula, gente? Primeira aula do logaritmo, um pouco mais de 1 hora. E agora vamos continuar. Aulas 46 e 47.